Olá, estamos começando o nosso Ponto de Vista e o assunto de hoje é heteroidentificação. Para conversar conosco, nós convidamos a gestora do Centro de Referência em Direitos Humanos na Prevenção e Combate ao Racismo e Discriminação Religiosa, a Jaqueline Damasio. Seja muito bem-vinda. Obrigada, Rúbia. Obrigada aí aos telespectadores que estão com disponibilidade de ouvir um pouquinho sobre essa temática que é tão importante para o Brasil. Muito bem. Então, para a gente começar, nos explica o que é a heteroidentificação. Heteroidentificação é um procedimento adotado pelos concursos, pelos vestibulares, a partir do momento que nós tivemos as cotas raciais. E, na verdade, é um segundo procedimento, porque o primeiro, a gente sabe muito bem que o candidato ele se autodeclara. E a gente precisa desse momento da heteroidentificação para atestar essa autodeclaração feita. Então, é um procedimento que, na maioria das vezes, a gente prima para que ele seja feito presencialmente, mas com a única intenção, o único objetivo é coibir fraudes nas cotas raciais. Que a gente tem aí desde 2014. Importante, né? Agora, como que funciona todo esse processo? Como que é realizada essa avaliação, né? A identificação através da heteroidentificação? Como a gente tem no próprio prenome aí, hétero significa o outro, né? Então é um momento em que, por mais que o candidato tenha se autodeclarado, nós precisamos da leitura do outro para atestar realmente se ele é uma pessoa negra. E a gente entende também que esse segmento negro da população abrange pardos e pretos. Então, na heteroidentificação, nós temos avaliadores que são preparados por um curso de minimamente 30 horas e essas pessoas elas têm condições a partir de todo o arsenal teórico e prático que a gente oferece, de avaliar única e exclusivamente os traços fenotípicos. Então, quais seriam esses traços avaliados? Cabelo, densidade do cabelo, a textura, a cor da pele, os olhos, a cor dos olhos, formato dos olhos, o nariz, a base nasal, a boca, né? E também a compleição corporal. Muito bem. E a aprovação das cotas raciais, né, provocou e ainda provoca um intenso debate na sociedade brasileira. Alguns argumentos a favor, como o Brasil tem uma dívida histórica com a população negra por conta da escravidão, e aí como as cotas raciais promovem convergências entre vários grupos étnicos, isso pode ajudar a diminuir o racismo. Também tem argumentos que são contra, né? Como aqueles, os cotistas roubam a vaga daquele que não for contemplado por esse sistema. Ou então, as cotas vão contra a meritocracia e favorecem o racismo ao invés de suprimi-lo. Gostaria de saber, Jaqueline, o seu ponto de vista sobre esses argumentos. Nós temos que levar em consideração a história do Brasil, né? E essa reparação que não existiu. Eu costumo trazer para as pessoas a questão do 14 de maio, que foi o 14 de maio para cerca de 720 mil escravizados. Para eles não foi oferecido nenhum programa de reparação, nenhum programa de inclusão. Então a gente tinha, naquele momento, pessoas sem lugar para morar, sem estudo, porque até 1844 as pessoas não poderiam, os negros não poderiam estar nos bancos escolares. Então a gente não tinha trabalho também. Dentro dessa visão, a gente sabe que a dívida ela é acumulada, né? E a gente também sabe que a herança ela é acumulada. Então nós tivemos um incentivo muito grande para que os europeus viessem para cá. A imigração europeia acabou fazendo muitas das vezes a vez que o escravizado deveria fazer, né? Então nós tivemos esse incentivo e a partir desse incentivo nós também tivemos pessoas que deixaram de ter lugar ao sol no momento do pós-abolição,
quando a gente teve ali situações muito voltadas para o não trabalho, para homens e mulheres. No caso das mulheres, elas conseguiam muitas das vezes continuar trabalhando enquanto trabalhadoras domésticas, né? Por isso hoje a gente tem aí, se a gente olhar o cenário, quem são as trabalhadoras domésticas no país, com certeza ainda são mulheres negras, cerca de 80%. Então a gente sabe que essa questão que é muito bem colocada por alguns, de que existe uma dívida histórica, né? E essa dívida ela é financeira. E quando a gente tem nas cotas raciais aí 20%, a gente está falando que os outros 80% ainda continua sendo da população não negra, né? E nem todo negro também faz parte, quer e deseja participar das cotas raciais e por situações muito próprias, né? Olhando para a própria história, se foi uma história de privilégio, se foi uma história em que ele teve condições de estudar em escolas particulares. Mas é uma minoria, a gente sabe muito bem. Então, a gente sabe que nesse país as vulnerabilidades sociais elas têm cor. E a gente sabe muito bem onde encontrar as pessoas negras do nosso país. Então, a gente pensa na diversidade que no serviço público ou numa própria universidade ou mesmo nas empresas que estão adotando as vagas afirmativas, a diversidade que as pessoas negras estariam para essa relação de trabalho. Muito bem. Agora, falando das cotas, né, e falando também da questão esse debate que tem da sociedade brasileira referente às cotas. Qual que é o seu ponto de vista sobre esse debate e muitas vezes, vamos colocar uma aspas aí, a não aceitação, né, desse espaço que é determinado para pessoas negras, pretas? O país está se revendo, né, em relação à sua identidade. Então, é só nós olharmos para o censo, você vai ver que o número de pessoas se autodeclarando pardas tem aumentado. O nosso país está sendo, e a gente sabe muito bem há anos, que ele vai ser muito menos branco, muito menos preto e muito mais pardo. Essa é a tendência do Brasil, né? A partir das próprias relações interraciais. Mas também levando em consideração a nossa história de Brasil, que é uma história em que essas situações sempre foram negadas, né? Quais situações que foram negadas? A questão da identidade racial. Quais outra situação que foi negada? Essa questão da gente se entender enquanto um país que tem dificuldade de olhar para a nossa cultura, para a nossa identidade. E essa cultura e essa identidade negra está cada vez mais presente. As famílias estão cada vez mais explicando para os seus filhos quem eles são, de onde eles vieram, quem foi o avô, quem foi a avó, o bisavô e a bisavó. E a gente tem trazido com muito mais naturalidade toda essa relação que a gente tem para o pardo no Brasil, né? Quem que é essa população parda? Na medida em que eu tenho um pai preto, uma mãe branca, eu tenho aí, não uso mais o termo mulata, né? Hoje a gente usa o termo pardo. Então eu tenho aí uma criança parda. O indígena com uma pessoa preta, também nós temos uma pessoa parda. O amarelo se relacionando aí com uma pessoa preta, também tenho, mais uma vez, uma pessoa parda. Então a maioria do nosso país, ela é constituída de pessoas pardas. Certo. Agora, nós estamos falando da heteroidentificação, né? Isso envolve, claro, está ligada à questão das cotas, né? E agora eu queria saber quem é que decide quem pode concorrer às cotas e quem não pode. Quem tem esse poder da decisão? É a partir da banca que faz a escolha, mas essa banca ela é escolhida por quem? De onde vem esse poder? Quem são essas pessoas? No ato da inscrição, o candidato já faz o apontamento se ele vai querer participar ou não das cotas raciais, que a gente sabe que aqui em Campinas, desde 2019, nós temos aí 20% das vagas, tanto na administração direta quanto na administração indireta. Ele faz o apontamento de que ele vai participar da heteroidentificação. Porque todas as vezes que ele fez o apontamento que ele quer participar, significa que ele precisa estar presencialmente
no momento do procedimento, que é depois da prova feita, depois da prova objetiva feita por ele. Quando esse candidato, essa candidata é convocado para esse momento, nós teremos aí uma situação em que uma comissão que é constituída por 5 servidores públicos municipais, é uma comissão que tem ali a sua diversidade de gênero e também de pertencimento racial, e essa comissão já teve um treinamento anterior para verificar os traços fenotípicos, como eu disse para você anteriormente. Então, assim, a composição do cabelo, a textura do cabelo, os olhos, o nariz, a boca, a tonalidade da pele e a compleição corporal. O candidato, ele vai receber, no momento da chegada dele, uma preleção. Na verdade, essa preleção é para contextualizar esse momento que a gente está fazendo, né? Então, ele recebe ali algumas orientações e explica, nesse momento da preleção, que é tudo muito tranquilo no sentido de que, em nenhum momento, nós vamos colocá-lo em situação vexatória. De que em nenhum momento ele vai ter ali a decisão, ele vai ser questionado. Nós não trabalhamos com entrevista. Uhum. Então, ele vai receber ali a identificação dele enquanto candidato, ele vai entrar na sala, vai ser acolhido com bom dia, boa tarde, você está bem? E a partir daquele momento, ele vai se posicionar de frente e de perfil, porque nós temos a foto tirada. A foto tirada por um fotógrafo profissional tem para nós a função de, caso esse candidato seja invalidado, tanto é que a gente não usa o termo aprovado ou reprovado, não. Ele é validado ou invalidado. Se esse procedimento de heteroidentificação for invalidado, esse candidato tem direito a recurso. No recurso, ele vai ali coletar e vai enviar para nós todos os argumentos que ele tem na defesa de que ele é um candidato preto ou pardo. E também nesse recurso, cabe lembrar que nós teremos outros avaliadores. Uhum. Então, essa comissão primária não é a mesma que a comissão recursal. São 5 membros da comissão e, para o candidato tendo a maioria ampla, 3 contra 2, ele já está dentro do procedimento. 3 votos a favor significa que ele está validado. 3 votos contra significa que ele está invalidado. E aí ele entra com recurso e vai ser avaliado por uma outra comissão, num outro momento, a partir daquelas fotos que foram tiradas. Muito bem. Enquanto a Jaqueline falava aqui, no nosso telão, na nossa tela, né, algumas fotos de algumas pessoas, artistas, né, mas que tem aí algo especial. Eu gostaria que você comentasse, Jaque, para a gente, então, essas fotos que vocês trouxeram para a gente poder trabalhar aqui no programa. A partir das colocações que eu fiz, que a população negra é de 56%, o que a gente já pode ter em mente? Cerca de 44% da população, 43% é de pessoas pardas, né? A população negra está em cerca de 13%, 14%. A população preta, tá? Cerca de 13%, 14%. Vocês vão perceber que nas fotos trazidas por nós, do Centro de Referência, teremos candidatos pardos na sua maioria. Por quê? As pessoas pretas é de muito mais fácil identificação, né? As pessoas pardas, que têm aí uma ascendência branca, provavelmente, mas também ou amarela, mas também uma ascendência preta, vai trazer para nós um pouco mais de dificuldade. Então, a partir desses candidatos colocados, vocês vão perceber que nós temos vários elementos muito evidentes. Então, no caso aqui da Camila Pitanga, eu tenho aí vários traços, por exemplo, o cabelo, né? Então, por mais que a gente fale, olha, esse cabelo da Camila não é um cabelo liso, não é o cabelo de uma mulher europeia, é um cabelo que tem aí os seus cachos, né? A tonalidade da pele dela também. A mesma coisa a gente tem o crioulo, né? É um homem, e a gente fez o possível de trazer aí alguns famosos para que vocês tenham noção exata de pessoas que trazem aí nas suas características fenotípicas
vários aspectos. Então, assim, tonalidade da pele, todos esses apontados têm, eles não são pessoas brancas, né? O formato dos olhos diz. A cor dos olhos também, a gente pode ter, o Neymar tem os olhos claros, inclusive, os olhos um pouco mais claros, mas nem por isso essa característica dele vai ser insuficiente, porque nós temos o cabelo do Neymar sendo cabelo crespo, né? A gente usa esse termo, cabelo crespo. A gente não usa o termo cabelo ruim ou cabelo duro, é cabelo crespo, né? A base nasal, por exemplo, do Gabigol não é o nariz extremamente afilado, né? Você percebe que ele tem uma base nasal mais alargada, os lábios mais protuberantes, mais cheinhos. A tonalidade da pele também é um elemento extremamente importante. Agora, o que vale lembrar também a partir, por exemplo, do que vocês têm visto aqui com a Dira Paz. A ascendência indígena, ela também é muito presente nos pardos. Então, a gente sabe que as pessoas pardas no Brasil, muitas das vezes, têm ascendência indígena e não necessariamente ascendência africana. Certo? Isso é importante por quê? Para as pessoas se localizarem também, né? Existe o vestibular aqui na Unicamp para o indígena, mas fora essa questão, nos nossos concursos, por exemplo, a gente não faz aí, não tem nenhum segmento próprio para o indígena. Por quê? Para essas pessoas atestarem e participarem, por exemplo, no vestibular na Unicamp, ela precisa do RANI, que é um certificado, na verdade é um registro administrativo do nascimento do indígena. Então, esse registro, ele não é tido para pessoas que têm só uma ascendência. Essas pessoas, esses indígenas, precisam fazer parte e serem ali, terem um atestado de toda a comunidade indígena. Então, por isso que a gente não leva em consideração que a questão do pardo, quando tem ascendência indígena, para o nosso caso, ele não precisa ter o RANI, né? Ele só vai ser aí entendido enquanto alguém que tem esse segmento indígena. Muito bem explicado. Agora, seguindo por aqui, como evitar casos como aquele rapaz que foi declarado negro, teve direito a concorrer a uma vaga, né, pelo sistema de cotas, mas o irmão dele, que é gêmeo, né, não teve, tá, né? O que acontece? O porquê aconteceu? Que são gêmeos, um passou, né? E o outro não é aprovado, que você disse, né? Validado ou invalidado. Ou invalidado. Então, tá, aconteceu que são gêmeos, um foi invalidado e o outro foi invalidado. O que surgiu nessa situação? Na verdade, eles não são gêmeos idênticos. Ah, muito bem. Né? Eu estou imaginando que você esteja se referindo ao caso lá atrás da UNB. Né? Isso, na verdade, mesmo. O que fica para a mídia são todos os casos de insucesso da heteroidentificação. Exatamente. Né? Eu acho que por isso a necessidade do programa. Porque todos os sucessos que a gente tem na heteroidentificação geralmente não aparecem. Mas quando a UNB vem com essa situação de um irmão que passa e outro não passa, ou um irmão é validado, outro não é validado, a gente tem que entender a primeira coisa, que temos aí comissões diferentes fazendo a avaliação. E o segundo momento é que eles não eram gêmeos idênticos. Então, você tinha lá um menino que tinha a tonalidade da pele mais clara, o cabelo mais liso, uma base nasal não tão alargada. Realmente, esse menino, ele não teve a leitura de ser um menino pardo para a sociedade, no caso ali representada por esses membros da comissão. Entendo. O outro menino, que já tinha a tonalidade de pele mais escura, o cabelo crespo, a base do nariz um pouco mais alargada, ele teve uma leitura social de que ele era realmente um menino pardo. E aí, essa informação tem muito a ver com as figuras que nós trouxemos, né? Com essas imagens. Por quê? Porque são pessoas que estão dentro de uma situação em que vive um certo limite, inclusive. Para determinadas pessoas que não têm o letramento racial, que não participaram de uma formação específica, vai olhar para Camila Pitanga e vai falar assim, mas eu não acho ela tão escura assim.
né? Para mim ela é branca, né? E aí nós vamos ver que realmente quem deixa o grande nó na questão, quem traz a grande interrogação são as pessoas pardas. Perfeito. Então, assim, existe até um termo que o pessoal usa, pardo que tenha passabilidade. O que é esse termo passabilidade? É o termo utilizado para as pessoas que têm muito mais a presença de traços europeus, traços eurocentrados. Então, é uma pessoa que em alguns determinados momentos ela tem ali o cabelo um pouco mais crespo e ela fizer uma escova ou um alisamento, esse cabelo vai ficar liso e esse cabelo liso a gente vai levar para esse lugar que ela tem passabilidade, ela vai ser lida como uma pessoa branca. Muito bem. Olha, estamos aqui falando com a Jaqueline Damasio. O tema do nosso ponto de vista é heteroidentificação, né? Algo assim bem interessante para você que não sabe do que se trata. A Jaqueline está repassando para a gente, trazendo informações sobre o que é a heteroidentificação e também sobre a questão aí das vagas, porque como a Jaque disse, a heteroidentificação foi criada a partir do momento em que as vagas, né, estiveram presentes aí no nosso cotidiano, né? E então depende do outro, é isso, né? O que a gente pode dizer é que a heteroidentificação é um procedimento complementar à autodeclaração daquele candidato que se colocou como negro, ou seja, preto ou pardo. Então a gente precisa desse momento para evitar fraude, para evitar qualquer situação em que a pessoa não tenha essa leitura social enquanto uma pessoa negra. Muito bem. Nós vamos para um breve intervalo. Daqui a pouquinho nós voltaremos com mais Jaque e com mais esse tema muito importante para você que está assistindo o nosso ponto de vista, que é a heteroidentificação. É já já, depois do intervalo. Esperamos por você. De volta com o nosso ponto de vista, agradecemos a sua audiência, a sua companhia. Nós estamos aqui no estúdio da TV Câmara, conversando com a Jaqueline Damasio sobre heteroidentificação. Seguimos então para o nosso mais um bloco, né? E olha, algumas universidades, como a Universidade de São Paulo, adotaram um sistema diferenciado, né? O de bônus de até 12% no vestibular da instituição para estudantes egressos de escolas públicas, além de prever aí a criação de uma prova que atesta a qualidade de ensino da rede estadual e confere pontos à escola e estudantes de maior desempenho. Do seu ponto de vista, essa é uma alternativa mais sólida e menos polêmica do que as cotas? Essa é uma alternativa utilizada que leva em consideração o desempenho dos alunos, mas também leva em consideração toda a população escolar que está aí, né, numa escola pública. E quando a gente puxa essa questão e fala um pouco das ações afirmativas para a população negra, a gente tem um outro viés, né? Que é de garantir aí minimamente 20% dessas pessoas, tanto no serviço público quanto nas universidades. Porque a gente sabe quais são as dificuldades da população negra para chegar nesses espaços, né? E a gente sabe que também não é só chegar, a manutenção delas nesses espaços também precisa acontecer. Então não é só ingresso, eu preciso pensar na permanência, eu preciso pensar no sucesso. Se é no serviço público, eu preciso pensar inclusive nessa promoção que deve existir, né? Porque a gente tem uma diversidade muito maior de pessoas negras ascendendo outros cargos, né? Pleiteando outros espaços, inclusive espaços de poder e de decisão, né? É essa diferença que a gente precisa pontuar para uma sociedade que é de 56% de população negra. Então a gente precisa ter minimamente aí, né, garantido que não é nem proporcionalmente, mas 20% nesse lugar também de colocar as suas questões e de fazer referência à sua população, aos seus demais irmãos e enfim, né,
pessoas que estão na mesma condição e porque a gente sabe de onde vem e quais são as dificuldades que essas pessoas têm para chegar. Certo. Agora, falando de escolas, né? Há uma vantagem da pessoa preta de escola privada e da pessoa preta de escola pública? Tem alguma vantagem? Ou o racismo ele vai, infelizmente, continuar existindo independente de escolas, né? Porque quando a gente fala de escolas públicas, nós falamos das cotas, né? E na escola particular não tem as cotas, então, mas tem a pessoa preta. E aí, quando se diz sobre racismo, qual é o seu ponto de vista dessas duas vertentes? O racismo ele é estrutural e está em todos os espaços, né? Ele se faz presente nas escolas públicas e ele também se faz presente nas escolas particulares. O que nós temos aí nas escolas públicas é um número muito maior de crianças negras e um número muito menor de crianças negras nas escolas particulares. Isso é fato. E a gente tem também a questão das bolsas, né, de ensino que são oferecidas pelas escolas particulares. Mas, para além disso, o que a gente precisa ter em mente é a questão da diversidade e o respeito dessa diversidade que se estabelece a partir das relações étnico-raciais estabelecidas nos ambientes escolares, né? Então, o racismo se faz presente em todos os espaços, se faz presente entre as crianças, se faz presente também entre os adultos que estão vivendo esses momentos. Também se faz presente nessa relação assimétrica do adulto com a criança. Agora, o que nós temos vivido na sociedade, eu acho muito positivo, é um letramento racial, uma consciência racial muito maior, em que os pais das crianças negras têm educado seus filhos para não serem mais vítimas do racismo e não fazerem mais aquilo que se fazia no passado, de ficar quietinho, calado, porque a gente sabe que adoece, que machuca, que magoa. Então, hoje nós vivemos o seguinte momento: os pais, os familiares de crianças negras ensinando para os seus filhos, né, quem eles são, qual a origem e também ensinando a denunciar as práticas racistas que eles possam vir a sofrer. Quando você pergunta assim, dessa diferença que existe, né, entre crianças pretas numa escola particular e crianças pretas numa escola pública, vai muito daquela relação que essa escola estabelece com uma lei que é de 2003, que é a Lei 10.639. Essa lei é de extrema importância para nós enquanto país, não só para nós pessoas pretas, ou só para nós pessoas negras, ou só para nós pessoas brancas. É importante para o país. Essa questão do racismo é uma questão do país. Não é uma questão de única exclusivamente do segmento branco ou única exclusivamente do segmento negro. É uma vergonha nacional que a gente faz com pessoas. Essa desumanização das relações. E quando a gente traz essa questão da Lei 10.639, que a dificuldade é enorme ainda de se trabalhar, mas é uma lei de 2003, é uma lei federal, que ela trata para nós aí tanto da história, da cultura africana e afro-brasileira, mas ela traz para nós também as possibilidades de mostrarmos para os nossos jovens negros e também para os nossos jovens não negros quem são os nossos heróis e heroínas. Nós estamos aqui no mês de novembro, né? Em mês de novembro a gente sabe que as escolas transformam, eu costumo dizer assim, olha, chega novembro, as escolas transformam a escola no quilombo e aí ressuscita Zumbi, Dandara, Cotirene. Nós não podemos fazer isso única e exclusivamente no mês de novembro. Nós precisamos retomar toda essa história ao longo do ano, de maneira pulverizada, trazer outros heróis e heroínas. Luísa Maim, Luiz Gama, Teresa de Benguela, são personagens que precisam transitar no nosso dia a dia, com toda a potencialidade e com todo o orgulho que a gente tem, né, por essa luta de humanização de corpos negros, né, que a gente vê hoje, assim, muitas das vezes sendo relativizada. Sim, no seu ponto de vista, né, você fala, quando você diz da educação, que os pais hoje estão repassando aos seus filhos e contando a história, né, do povo preto, né? Antes,
vamos colocar assim, na minha época, na sua época, os pais, eles eram mais um pouco, vamos colocar assim, reprimidos em falar da história do povo preto. E qual, no seu ponto de vista, o que trouxe essa mudança, né? Essa mudança e essa aceitação da própria pessoa preta de falar sobre a história da sua origem? Eu acho que a gente tinha outras prioridades, né? Sobrevivência, por exemplo. Tem algumas famílias até hoje que esse não vai ser o assunto ali da mesa, o assunto da novela, porque ela tem outra prioridade, né? Você precisa sobreviver, você precisa pensar no que você vai comer, né? Quando a gente tem essa ligação muito forte com a nossa ancestralidade, ela também vai se fazendo presente de uma maneira que você começa a observar que toda a sociedade está vivendo esse momento de mudança. Então, assim, os movimentos negros, porque a gente pode, né, unificar o movimento negro, mas quando eu trago assim, os movimentos negros, eles também trabalharam muito para isso. E hoje a gente tem o próprio Estado se colocando. Então, quando a gente diz aqui, olha, que a nossa lei complementar municipal 250 foi em 2019, é uma mudança muito grande, porque eu estou falando de um procedimento que está relacionado não a uma política de governo, porque na época nós estávamos no governo Jonas, as cotas continuam no Dário, né? No governo Dário. Eu estou falando de uma política de Estado. Então, eu estou falando aqui que a situação veio para ficar por 10 anos, e depois desses 10 anos nós vamos rever. Né? E aí a gente precisa trazer para as pessoas essa dimensão da potencialidade que se tem em se assumir negro nesse país. Porque até então era algo vexatório, era vergonhoso, e também não era muito trabalhado para as pessoas. Nós não tínhamos isso presente na mídia, as pessoas tinham vergonha dos seus cabelos, né? Então hoje você tem todo um arsenal aí voltado para que se sinta orgulho, para que você se coloque enquanto uma pessoa negra e aí com todos os direitos e de uma maneira muito altiva, né? O mês da consciência negra, ele tem esse papel de marcar isso, de você trazer pessoas negras que estão numa colocação, numa posição em que demonstrem orgulho de quem elas são. E a gente precisa trazer isso não só para esse mês, a gente precisa trazer isso de uma maneira muito mais focada nos nossos outdoor, nas nossas mensagens, no espaço que a gente tem dado para essas pessoas negras e não precisa ser única e exclusivamente em novembro. Né? A gente tem datas de extrema importância, por exemplo, dia 21 de março, 25 de julho, dia da mulher negro, latino-americana e caribenha, dia de Teresa de Benguela. A população precisa saber dessas datas, né? Porque é a maneira que a gente tem de conhecer a verdadeira história do Brasil, né? Não a história que nos foi contada. E a gente sabe que quem contou, onde estava, quem era e qual era a intencionalidade de passar aquela realidade. Mas a gente tem outras realidades aparecendo, porque nós temos, inclusive, pessoas negras na universidade e fazendo a pesquisa e, através dessa produção acadêmica, trazendo outras realidades que para nós sempre foi negada. Muito bem. Agora falando, né, você falou universidade, a gente continua falando sobre escola e do medo, né? É real o medo de muitos alunos e estudiosos de que o profissional, né, venha a sofrer discriminação no mercado de trabalho por ter sido cotista na universidade? Isso acontece? Isso tem chances de acontecer? Qual que é seu ponto de vista sobre essa situação? Existe todo um cuidado quando a gente trabalha, pelo menos aqui em Campinas, né, nas autarquias e nas fundações que têm cotas raciais, que já fizeram concurso, nós fazemos um momento de sensibilização, né? Dessa instituição, levando em consideração que ali nós teremos cotistas, ali nós teremos pessoas que fizeram a opção de ter ali o seu direito garantido através das cotas raciais. É uma legislação.
Então, em nenhum momento a gente pode deixar se levar por essas considerações, que são considerações racistas. Porque se eu chego e faço uma piadinha, entrou pela porta de trás, algo do tipo, eu estou sendo racista. Assim como é racista aquela pessoa que é contra as cotas. É uma reprodução do racismo estrutural. Por quê? Porque não é nenhum demérito. Na verdade, a gente está aí tendo a garantia de um momento que para nós não foi extremamente significativo, como a gente coloca que foi a abolição. Né? Porque não se preveu, não tinha nenhuma previsão naquele momento em estar colocando as pessoas em condições melhores. Muito pelo contrário, elas foram ficando em condições muito mais sofríveis, né? Em condições muito mais dignas de não terem ali o respaldo do próprio Estado. Então, se a gente tem aí hoje essa situação que é muito bem colocada, que está muito bem respaldada por lei, cabe aos gestores desses espaços, cabe aos servidores desses espaços, assim como a gente sabe que cabe na universidade toda uma discussão dizendo que não é uma questão de privilégio, é uma questão de direito, e é uma questão, inclusive, que vai trazer uma diversidade muito grande, que é uma diversidade que a gente não tinha antes representada nos bancos das universidades, principalmente das universidades públicas. Né? Então, como é que você entra numa sala e vê ali, uma sala que tenha lá 70 alunos e você tem 1 ou 2 alunos negros? Não traz a representatividade do país. Então, é muito tranquilo esse debate para nós, né? Acho que já está superado, inclusive. Eu sinto que hoje você tem uma população muito mais ciente, mais favorável às cotas raciais, pensando nesse lugar de que a pessoa que está ali, ela tem o mesmo conhecimento, a mesma capacidade do outro. Ela só vai ser alçada dentro dos 20% que lhe cabem. Então, se você tem, por exemplo, uma lista de ampla concorrência, 10 vagas, você sabe que 2 vagas serão ocupadas pelas pessoas negras. Certo. E as outras 8 continuam sendo ocupadas pelos outros não negros ou mesmo negros que não quiseram se autodeclarar. Muito bem. E a gente continua falando, né, aqui sobre essa heteroidentificação. E eu gostaria de saber de você qual que é a relação que você faz entre ProUni e o programa de cotas. Você acha que o ProUni, ele tem... as pessoas, elas têm se aproximado mais da universidade, elas têm buscado mais. Esse ProUni, ele tem ajudado essa questão aí, que de repente a pessoa entra para concorrer, né, participar das cotas, não consegue por um motivo ou outro, aí tem a opção do ProUni. Qual é a relação que você faz entre ProUni e as cotas? A questão do acesso, né, Rúbia? Porque se eu tenho aí uma família com muito mais dificuldade financeira e essa família tem a oportunidade de ter seu filho, ver seu filho numa universidade através do ProUni, você tem um acesso que está presente e ele está levando em consideração as suas condições financeiras, né? Porque esse aluno está naquela situação. A gente sabe que a universidade, desde que chegou aqui no Brasil, né, sempre foram as pessoas com muito mais privilégio social que faziam parte desses espaços, né? A gente sabe muito bem que a cota do boi existiu lá no passado e ninguém fala nada. A gente sabe muito bem que os militares, até então, também tiveram cota. Ou seja, as cotas se fazem presente na sociedade e estão aí ainda até hoje. Por quê? O segmento não negro nunca fez parte, nunca pleiteou fazer parte desses espaços, né? Do espaço acadêmico, por exemplo, ou mesmo no serviço público. Mas, se hoje a gente tem aí, né, uma legislação que garante as cotas raciais, essas cotas raciais, elas incomodam por ter, inclusive, esse nome, raciais. Nós vivemos num país que nega, né, o seu racismo estrutural. Se você sai perguntando para as pessoas, olha, vivemos num país racista, todo mundo vai concordar com você. Vivemos num país racista. Você se acha racista? Não, eu não me acho racista. É essa a resposta que a gente tem.
Mas como é que a gente vive num país racista e tem uma grande dimensão de pessoas que se colocam nesse ponto de vista, que o nosso país é racista, e porque um número diminuto de pessoas se colocam enquanto não sendo racistas? Então, o racismo dá na árvore, como é que é essa relação? As pessoas confundem muito racismo com injúria racial. Não é pelo fato de eu não chamar o outro de macaco, por exemplo, que é um termo injurioso, mas é um termo extremamente usado quando eu me sinto perturbado ou passado para trás, ou numa condição em que a pessoa negra ela precisa ser ferida na sua estrutura e no seu emocional. Então, assim, a gente sabe que é um termo injurioso, né? E aí eu vou falar assim, olha, eu até tenho amigos negros. Quando eu uso esse até, já está dizendo que você está deixando o seu preconceito, a sua discriminação vir à tona. Porque eu tenho amigos. Você não diz eu até tenho amigos brancos. Até tenho amigos amarelos. Você está entendendo? Então, o nosso país, ele vive numa situação em que a gente tem caminhado a passos largos, mas as práticas racistas ainda se fazem presentes, né? E assim, a reprodução dessas práticas racistas também se fazem presentes. E o que a gente quer? A gente quer coibir, né? A gente quer, na verdade, que as pessoas tenham condições de serem antirracistas, né? Que tenham condições de saber que aquela prática que ela acabou de fazer é uma prática não interessante, não aceitável, que ela foi racista e é só levantar a mão. Opa, aqui, olha, cometi uma prática racista, peço desculpas, preciso me rever. Muito bem. Bom, gente, a lei de cotas é fruto da luta dos movimentos negros e de outros movimentos sociais, né? Pelo acesso ao ensino superior. Ao longo dos anos, eles se uniram a pesquisadores, parlamentares e órgãos de controle para garantir que, no devido tempo, a revisão da lei de cotas se efetivasse, né? Para melhorar, para aprimorá-la. O ano passado, 2023, foi sancionada uma nova lei de cotas, ficou diferente um pouquinho, né? E assim a gente vai aprimorando. A gente já está quase encerrando o nosso bate-papo aqui no Ponto de Vista, você viu que passou muito rápido. Eu gostaria que você deixasse aqui as suas considerações finais e, se puder, também falar desse aprimoramento que vem acontecendo no decorrer dos anos, né? A gente vai ajustando aqui, pega a lei, dá uma olhada, vê o que pode ser ajustado, vai se ajustando. Qual que é o seu ponto de vista sobre esses ajustes que vêm acontecendo e as suas considerações finais para os nossos telespectadores? Em primeiro lugar, agradecer o espaço, né, Rubem? Eu acho que muito importante quando a gente traz temas como esse, que são temas polêmicos, né, em relação às cotas raciais e o procedimento de heteroidentificação. Não é o momento que as pessoas precisam lá e mostrar que elas são negras. Muito pelo contrário, é o momento que a gente assegura que realmente esses 20% de vagas serão destinados a pessoas pretas e pardas. Eu acho que isso precisa ficar para a população de uma maneira geral entender. Mas também trazer para a gente que nós só temos ganhos com o advento das cotas raciais, né? Então a gente vê nas escolas um número maior de professores, um número maior de agentes de educação infantil, trazendo toda a sua contribuição pessoal, histórica, cultural para essas nossas crianças que muitas das vezes se veem ali identificadas naquele tio, naquela tia, naquele professor, naquela professora que tem a tonalidade da pele parecida com a sua sim, que tem o seu cabelo crespo e gosta do seu cabelo crespo. Enfim, o ganho que a gente traz quando nós temos um ambiente muito mais diverso, né? E levar em consideração a diversidade desse país. Eu sempre digo para as pessoas que eu sou professora de formação, né? Então, a gente sempre viu nos espaços as pessoas chegando, as famílias chegando, as mães chegando, e nós tínhamos os espaços destinados, e não é nenhum demérito, mas
O tio da cozinha, a tia da cozinha, a tia da limpeza, o tio do portão, sempre pessoas negras, que têm ali sua referência, não pelo nome, inclusive, e sim pela sua função. É o tio do portão. E o tio do portão tem o nome. E esse tio do portão é uma pessoa geralmente negra, preta ou parda. E aí a gente vai para outras instâncias, mas também nesse mesmo espaço escolar. Você tem a coordenadora, o diretor, a professora, enquanto pessoas brancas têm dos seus nomes citados. Isso faz uma diferença enorme. Então, quando a gente tem também naquele espaço que você tem ali uma gestora, uma equipe gestora que tenha uma pessoa negra, ela vai trazer um diferencial para aquela escola, para aquele ensino, para aquela maneira de olhar a comunidade, para aquele trato com a comunidade, porque é um pertencimento que lhe cabe. E ali também tem a questão da representatividade. Se a gente quer realmente mudar o país, a gente precisa ter uma noção exata de que precisamos trazer essa representatividade para as nossas crianças e para o nosso futuro de um país muito mais justo e muito mais equânime. Muito bem. Essa foi Jaqueline Damasio. A Jaqueline, ela é gestora, deixa eu ver aqui, gestora de referência em direitos humanos na prevenção e combate ao racismo, discriminação religiosa também. Nossa, que bom ter você com a gente aqui e que rico, né, o nosso ponto de vista. Além de você expor o seu ponto de vista, você também trouxe aí informações riquíssimas para a gente levar para essa vidona. Tá bom? Então eu quero agradecer você, obrigada pela sua participação. Obrigada. Tudo de bom e foi muito bom conversar contigo aqui no nosso ponto de vista. É isso aí, gente. Ficando por aqui e claro, né? A gente sempre se vê aqui na TV Câmara Campinas. Se você quiser rever este ponto de vista, pode acessar lá. Está no YouTube TV Câmara Campinas. Tudo de bom para você. Um ótimo dia.